E aí daqui a pouco você tá dando nome pra claquete. Isso. Daqui a pouco ela te substitui. E ela daí... vira apresentadora do Com podcast. inteligência artificial, tenho certeza que isso é possível. O mundo é muito cruel, né? No programa de hoje... Bem, foi águas passadas. Já era. E você, eu te criei! Meu nome é Tupá Guerra, eu sou historiadora e demonóloga, e sejam bem-vindos a mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que eu conheci primeiro de tirinhas das internet, então pra quem não conhecer, por favor, se apresente para o meu público. Eu sou Carlos Ruas e desde 2010 eu vivo de tirinhas, mais especificamente tirinhas com divindades, chamadas de Um Sábado Qualquer. Isso que me lançou como quadrinista e se tornou meu carro-chefe. Hoje eu vivo das minhas tirinhas. Olha que bonito, alguém vivendo da sua arte. Né? É bom. É difícil, mas eu valorizo muito. Eu acho sei muito que legal. É difícil chegar lá. E hoje eu tenho, né, livros, produtos, né, um ecossistema que gira em torno dos personagens. E tento empreender também, né? A gente tem que tentar empreender também, né? Eu gosto de desenhar, mas tem que também ganhar dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Pois é, e daí eu conheci o Ruas das tirinhas das internet. E eventualmente eu conheci ele por conta dos 3 elementos, que eu vim aqui participar. E você foi nossa convidada. Eu fui convidada. Nos 3 elementos. Olha só, E foi muito legal a conversa. É a segunda vez que você foi convidada. Né? Já fui convidada 2 vezes. Olha só. Eles gostaram tanto de mim que eles me chamaram de volta. Né? E aparentemente eu sou legal, talvez. Isso diz muita coisa. É. E a nossa temática eu acho muito legal, porque a gente tem muito interesse em comum. Uhum. Porque a gente gosta de história, a gente gosta de mitologia, né? Você como demonóloga, eu que adoro estudar criacionismos e religiões e preenchimento de vazios existenciais. Então, eu acho que são assuntos que despertam, de uma forma geral, muito interesse, né? Eu nunca imaginei que eu ia estudar religião na minha vida. Ah, é? Eu achava que era a coisa mais chata que alguém podia estudar. A gente tem momentos na vida assim, né? Que tem uma ruptura e você acha uma coisa chata e depois você se apaixona por aquela coisa. Bem isso, assim. Eu achava que era chatíssimo. Eu falava, religião, igreja, não quero, não gosto, não obrigada. E daí eu comecei a estudar religião e descobri que eu gosto muito de história da religião, na verdade. Uhum. Porque é muito... Direto eu olho pra mim mesmo e falo, caraca, você jurou que você não ia estudar religião. Olha aí, né? A gente paga a língua, faz parte da nossa existência. Eu tive isso com a ciência, que eu tinha um desinteresse absurdo em aprender, em querer, né, na escola, o que eu aprendi é que estudar é chato pra caramba. Foi a coisa que eu mais aprendi na escola. Qualquer coisa que era pra aprender, eu ficava, ai, que chato isso, ai, aprender, ai, tem que abrir livro, né? É uma pena, né? Isso que se enraiza, essa raiz tóxica que cresce na nossa cabeça. Mas eu lembro que eu tinha um pai que era muito ateu, isso na minha adolescência, e meu pai, ele falava muito de seleção natural, de Darwin, mas eu nunca tinha parado pra estudar direito. Eu sabia superficialmente do conceito da evolução, mas nunca tinha parado pra ler sobre seleção natural. E eu tive um dia de ruptura. Meu curso de inglês, eu tinha um coleguinha e eu descobri que ele era criacionista. E eu nunca tinha esbarrado com alguém criacionista antes. E eu achei muito intrigante aquilo. Tipo, eles existem, né? O criacionismo existe. Só, eu tinha ouvido falar. Faz assim, né? Nossa, pode encostar. Cutucando com galho. E aí, a gente tava... O curso tinha acabado a aula já. A gente tava indo pro ponto do ônibus pra gente pegar o ônibus. Cada um ia pegar o seu. E aí, eu fui falando. Não, mas e a seleção natural? Ele, não, isso é tudo uma invenção. E eu, não, mas não é invenção. Meu pai me ensinou. E aí a gente começou a ter um embate ali, argumentativo, ele com criacionismo, eu com seleção natural. Mas o que acontece? Eu não sabia defender a evolução. Eu nunca tinha parado para estudar direito aquilo. E aí eu não conseguia argumentar com ele a seleção natural. E ele era um cara muito... A oratória dele era muito boa. Em um debate, não vale quem tem maior conhecimento, e sim quem tem maior malemolência labial, né? Exatamente. Realmente um conceito importante. Meu curso da internet, aprenda a ter malemolência labial em 3 meses. 3 meses é bom. Você pode parcelar em 12 vezes esse curso. Pois bem, e aí ele falava, né? E a baleia? Como é que a baleia evoluiu? Eu não sei como a baleia evoluiu. Eu comecei a me sentir sem conseguir defender minhas próprias virtudes, né? Que loser isso. Eu cheguei em casa me sentindo um fracassado, me sentindo, caramba, que vazio de intelecto que eu tenho, porque eu não tinha interesse em estudar. Então, nem aquilo que eu gosto, nem aquilo que eu acredito, eu sei defender por falta de interesse. E aí aquilo me deu uma porrada no estômago. Eu perdi pra um criacionista. Eu não posso permitir isso. Não posso, não. Sabe? Não. E aí eu falei, eu vou estudar seleção natural. É curioso que isso foi a minha faísca pra me sacudir
me tirar daquela zona de desinteresse. E eu comecei durante semanas, eu comecei a ver documentários sobre Darwin, sobre evolução, o que o pessoal sobre hoje seleção chama natural. O pessoal hoje chama de hiperfoco. Eu tive um hiperfoco em livros e documentários sobre seleção natural. Me senti o Rocky Balboa me preparando para a grande luta. Lendo o livro, fazendo flexão, virando a página. E aí, finalmente, após semanas, eu estava ali já todo articulado, com munição para cada possibilidade, contra-argumento que ele desse. Eu já tinha uma resposta ali planejada. Então já estava com vários argumentos preparados para disparar a qualquer momento. E quando eu chego no curso de inglês para falar, apontar para ele e falar Lucas Aljalá, eu lembro até hoje o nome dele. Nossa. Lucas Oi, Aljalá. Lucas. Eu estou de volta e eu quero a minha revanche. Só que quando eu cheguei, ele tinha saído do curso. Nunca mais eu ouvi. Por isso que eu faço um apelo. Um apelo ao Lucas. Tipo, o que você faz com toda aquela energia? Você se preparou tanto pra isso, né? Eu preciso dar um soco em alguém. Sabe, o Rock Balboa, o cara não subiu no ringue, ele, não, eu preciso socar alguém. Só com o juiz, assim. Eu preciso jogar isso pra fora, sabe? Eu me preparei pra isso. E daí as tirinhas apareceram, mentira. E aí eu cheguei na escola, frustradíssimo no dia seguinte, e aí no recreio eu comecei a explicar a seleção natural pros meus colegas. Comecei a falar, explicar tudo que eu tinha pensado, tudo que eu tinha estudado, e eles gostaram daquilo que eu falei. E eles, poxa, que legal isso aí. Tipo, fala mais. E eu, opa, uma coisa, tá mexendo uma coisa aqui dentro. Tipo, adolescente é foda, né? Assim, eu me sentia super sem graça, super sem sal, sabe? É nessa hora que você vira punk, vira roqueiro, você se abraça a virtudes, a filosofias de vida, porque se sente meio perdido. Você tá tentando se entender. Se encontrar no mundo, né? E eu tava um pouco perdido e me sentindo, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou sem graça, sou sem sal, sabe? Não contribuo com nada nesse planeta. E aí, quando eu vi que as pessoas gostaram daquilo que eu expliquei, da forma acessível que eu expliquei, eu vi que, poxa, eu gostei disso. Eu gostei de explicar e as pessoas entenderem e quererem mais que eu ensinasse. E aí eu vi que uma coisa mexeu ali comigo. Eu sabia desenhar naquela época. E foi a primeira faísca que me gerou o interesse, que tirou essa raiz tóxica da minha cabeça, em que, estudar é coisa chata. E eu comecei a encontrar prazer em aprender. E a seleção natural foi a primeira peça do quebra-cabeça da ciência que me encantou. E aí eu falei, cara, eu preciso conhecer as outras peças. Eu preciso correr atrás de tudo que eu estava desinteressado e eu fui e cada peça que eu conhecia eu ia me apaixonando mais. E aí quando eu comecei a fazer as tirinhas, que aí isso foi já eu com 23 anos, essa história que eu te contei. Pessoa jovem. Eu devia ter 17, 18. Eu fiz questão de começar a botar nos primeiros 20 quadros, nos primeiros 20 tirinhas que eu tinha feito, eu botei uma participação especial de Darwin com Deus. E Darwin falando sobre seleção natural, Deus falando sobre criacionismo. Pra ter um embate ali entre os dois. Pra você, enfim, poder colocar pra fora o embate que nunca aconteceu. Exatamente. Ele estaria representando Deus, eu estaria representando Darwin. E aí eles têm várias conversas construtivas, né? Bonitinhos. Então, foi daí... Aí, essa foi minha ruptura, pra eu começar a me interessar em estudar, em aprender, em desenvolver, e nunca mais parei. Que bom. Não, é muito doido, porque eu sempre gostei da escola. Eu só achava chato as pessoas não gostarem da escola. Eu ficava muito frustrada que as outras pessoas não gostavam da escola. Eu achava a escola o máximo. Que bom! Não que é? bom! Mas eu acho que eu sou a única, assim. Hoje em dia eu entendo que não precisa, a escola não precisa ser desse modelo. Porque, sei lá, os seres humanos não são que nem eu, que gosta de ficar lá ouvindo as pessoas falarem. O mundo ideal é esse, né? As pessoas estarem apaixonadas pela escola, né? Diariamente. Nossa, eu me divertia muito na escola. Eu adorava. Mas, assim, eu achava meio entediante, porque eu achava que as coisas iam muito devagar na escola. Mas aí eu achava legal porque a professora ficava lá falando e eu ficava lendo. Porque eu ficava pegando o livro na biblioteca e lendo. Eu achava ótimo, era um momento pra eu ficar sentada lendo e todo mundo me deixava em paz e era isso. Mas eu não gostava muito da parte de ciências humanas, diz a historiadora, né? Olha só. Durante o ensino médio, eu fazia parte da equipe de matemática avançada da escola. Gente. E de física e de química. Em qual série isso? Primeiro ano do ensino médio. Gente, você era muito CDF. Eu era muito CDF. Ok. Nossa, eu era muito CDF. E não só eu era muito CDF, como eu era muito Caxias. Eu era, tipo, a pessoa mais certinha. Não que eu ainda não seja um tanto, mas na escola eu era assim. Mas voltando. A primeira vez que eu conheci o Ruas ao vivo, porque eu já li as tirinhas, mas que eu conheci ao vivo, ele me deu de presente um livro muito legal. Sim. Que tá ali, inclusive. Eu achei que ela ia gostar. Que eu gostei mesmo. Que é um livro sobre criação e criacionismos. Viu? De onde viemos. Eu confesso que o título me lembra um outro livro que eu tinha quando eu era criança, que se chama De Onde Viemos também.
Geração dos anos 90, né? Sabe 80, qual livro eu tô 90. falando, né? Que fala de papai, criação. mamãe, Isso, é de criação de criança, gente, mas de bebê. outro jeito. De outra parte da criação de humanos. Papai deitou com a mamãe. Isso, né? essa parte aí. Mas o livro é muito legal e eu pensei, pô, o que eu posso trazer? O que a gente pode... Uma coisa que seja legal, que os dois vão se divertir gravando. Porque eu quero que a audiência se divirta, mas eu quero que seres humanos também se divirtam, no caso nós, enquanto a gente grava. E daí eu pensei, vamos falar de criacionismo. Sim. Vamos falar de mitos de criacionismo. De onde você veio? De onde você? Você sabe de onde você veio? Aqui, irmão, eu explico mais de 10 formas, fique à vontade de escolher a sua, de onde você veio. Nós somos democráticos aqui. Pra você se preparar para os embates com seus coleguinhas. Exatamente. Eu sei que te conforta apenas um caminho de criação, né? Eu vim de tal lugar, ponto, acabou. Não quero nem mais ouvir lá os outros. Não, vamos ouvir aqui, tem vários. Fique à vontade, sirva-se, freguês. Não, e é muito legal, porque assim, eu acho que boa parte das pessoas que tá nos vendo ou ouvindo, provavelmente conheceram a ideia de criação a partir de Gênesis. Sim, que a gente vive num país cristão, né? Isso. Então a gente é muito influenciado pela nossa cultura local. E eu ia te perguntar se era o primeiro que você tinha ouvido, mas você falou que seu pai era não era Meu pai era ateu. Era ateu, então você não ouviu o primeiro Gênesis. Não, eu ouvi, eu estudei em escola católica. Ah. Então eu conheci Jesus na escola. Tinha Certo. aula de religião e era aula católica de religião, porque era uma escola de freiras, né? Então foi meu primeiro contato com Jesus, com o cristianismo, e aí sim eu tive contato com Gênesis. Eu conheci Gênesis. Minha mãe não é uma pessoa muito religiosa, mas eu sou de família religiosa. Eu não estudei em escola católica. Mas a minha mãe trabalhava com povos indígenas, né? Quando eu era criança. E depois também. Que legal. E quando eu era bem pequenininha, eu tava sempre com ela. Minha mãe solo, e daí eu tava com ela. E ela devia falar várias curiosidades. Isso, que não, vinha de lá, né? E eu ia pra aldeia com ela. Ah, você ia pra aldeia com ela? Eu ficava com ela o tempo todo. A gente morou num barco um tempo. Várias histórias muito diferentosas, assim. Isso quando eu era bem pequena. Depois a gente passou um tempo morando mais na cidade, entre aspas. Porque não é bem na cidade. O Sana não é. Acho que eu não vou considerar o Sana. Eu não colocaria na categoria cidade. Ainda mais porque eu morava no morro. Eu nem morava na cidade em si. Eu morava pra cima. E daí depois, então teve esse outro tempo e tal. E eventualmente minha mãe voltou a trabalhar quando eu tinha uns 8 anos, 7 para 8 anos. A minha mãe voltou a trabalhar com povos indígenas. E daí eu viajava com ela também. E minha mãe é dentista. E olha só qual que é o esquema que minha mãe fazia, que eu acho genial, assim. Ela chegava normalmente nos lugares, e uma das coisas que ela perguntava era se para aquele povo, se eles tinham alguma história relacionada aos dentes. Alguma parte da criação era relacionada aos dentes. Ok. E também perguntava quais eram as formas tradicionais de cuidado de dentes, justamente para poder fazer uma ponte entre os cuidados tradicionais, a escova e a pasta de dente, enfim, né, trazer todas essas conexões, assim. Então eu cresci conhecendo muitas histórias de criação, que não eram só a Gênesis. Para mim sempre tiveram muitas na minha cabeça, assim. Então foi interessante pensar isso. Só que eu fui aprender de Gênesis, na verdade, assim, mais aprofundado, na universidade. Olha, na universidade que ocorreu mais pra você. Você vê a universidade, esse lugar de doutrinação de Bíblia. Sim. Foi o meu caso. Porque eu cheguei na universidade, entrei para um grupo de pesquisa que trabalhava o mundo judaico-helenístico. E daí o meu orientador até falou, não, você precisa comprar uma Bíblia. Eu lembro de ligar pra minha mãe e falar, mãe, a gente tem uma Bíblia em casa? Aí minha mãe fez uma piada e falou, não, a gente é católico, por que a gente teria uma Bíblia em casa? Católicos não ficam lendo a Bíblia, assim. Aí eu falei, tá bom, mãe. Aí ela falou, não, mas não tem. Aí eu falei, tá, então eu vou ter que comprar uma Bíblia. E eu entrei umas 3 vezes na loja, peguei a Bíblia e falei, não. Aí eu entrei de novo, peguei a Bíblia e falei, não. Aí eventualmente eu comprei a minha Bíblia. E era pra aula de hebraico? Como é que era? Não, pro grupo de pesquisa. Como eu tava trabalhando com história antiga e trabalhando especialmente com judaísmo, eu precisava da Bíblia também, que é uma das fontes pra estudar a Bíblia. Isso. E daí eu comprei uma Bíblia. Comprei uma Bíblia de estudos. É porque tem muitas cópias da Bíblia, né? Sim. Além de ter variações da Bíblia de um lugar para o outro, você tem muitas versões da Bíblia. Eu comprei uma que é a Bíblia de Jerusalém, ó, fazendo propaganda. Mas é porque ela tem mais notas de rodapé. Inclusive, foi um momento que eu fiquei muito confusa, porque eu abri a Bíblia e tinha númerozinhos. Aí eu procurava a nota de rodapé e na nota de rodapé não tinha os númerozinhos. Aí eu procurava no fundo da Bíblia e não tinha. Eu falei, onde que estão as notas de rodapé desses números? Era o número dos versículos. Ah, olha aí. Só que você não entendia como funcionava Não, eu já tinha ouvido falar versículo, mas eu não sabia que aquele número significava o versículo.
Mas, enfim. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. Mas a gente gosta de pesquisar muito religiões. Certo. E é curioso que algumas pessoas estão tão acostumadas com a certeza que elas têm muito medo da diversidade religiosa. Eu fui cortar o cabelo esses dias, eu comecei a conversar com o cabeleireiro que estava cortando meu cabelo, eu fui falando de... Ele perguntou o que eu fazia, eu falei dos quadrinhos, eu comecei a falar de várias histórias, mitos de criação, mitos de outras culturas, né? E a coisa que ele falou foi, mas isso não te confunde? Sim. Eu traduzi na minha cabeça, com isso não te angustia? Uhum. Né? Tipo, não é melhor saber só uma coisa? Pelo que eu não desenvolvi essa conversa com ele. Justo. Como ele falou, se isso não te confunde, eu comecei a ver que ele devia ser uma pessoa, eu não sei se é evangélica, assim, mas no sentido de que ele não... Aquele dogma era importante pra ele. Porque ele demonstrou ali que ele ficaria muito confuso se ele fosse querer aprender outras verdades. Uhum. Uma vez que ele já estava apegado a uma, né? Então eu vi a dificuldade que existe das pessoas não se encantarem com aquilo que moveu a humanidade durante milênios, que é a dúvida para conseguir compreender a realidade em que nós vivemos. Os mitos que são criados para que essa realidade que nós vivemos fazer sentido para nós. Os mitos, eles foram criados para orientar a gente, para passar uma história de uma geração para outra, para ensinar. Muitos mitos têm lições de vida, têm lições de moral, tem um ensinamento. Nunca entre naquela caverna, né? O urso de 3 olhos e 2 cabeças vai te devorar, porque tinha um bicho ali que te devorava. Então, os mitos sempre fizeram e sempre preencheram a gente existencialmente também. Né? Não só ensinar, não só orientar, mas também preencher nosso vazio existencial, né? Por que eu tô aqui? Quem sou eu? Né? Então tem um mito para explicar que você é especial pra caramba, que Deus te fez a sua imagem e semelhança, e caralho, você é foda, né? Tudo gira em torno ao seu redor, depende da religião, dependendo do mito, né? O seu ego é muito massageado, outras não. Né? Tem umas que você não vale muito, não. E assim, a religião que mais conquistou e se expandiu pelo planeta, curiosamente, é aquela que mais massageia o nosso ego. Assim, o cristianismo, as religiões monoteístas, tanto o Islã quanto o cristianismo, cresceram absurdamente porque são missionárias, né? Sim. Isso é muito importante. Várias religiões não são missionárias. Elas não fazem questão, não são proselitistas, elas não fazem questão de mais gente. Elas estão bem com o número de pessoas querer que elas viajar para outro lugar e pregar lá e salvar aquelas pessoas. Não, tá tudo muito bem aqui. A gente é o povo escolhido, tamo bem. Né? Os judeus são assim, né? A gente é o povo escolhido e não se aproximem. Tipo, né? Nós somos o povo escolhido. Então, assim, o cristianismo, ele massageia muito nosso ego. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Ele fez tudo para esse aquário cheio de diversão, foi feito pra gente, né? Aquário cheio de diversão. Isso é um dos mitos, né, que tem. Então, assim, só pra não perder a minha linha de raciocínio, eu fico muito encantado estudando esses mitos, porque eles têm uma riqueza de conteúdo muito legal, muito interessante de ser estudado, né? E é uma pena, pra mim, isso é uma opinião minha, né? Pessoas que se apegam a um dentre centenas, queiram ignorar todos os outros. Mesmo você se apegando a um, mesmo você achando que esse é o único caminho, salvação eterna, não ignore os outros. É história, é importante, é conhecimento, é saber, né? Não queira destruir os seus templos. Isso justificou de onde viemos, né? Justo. A parte de destruir os templos eu sempre sofro muito. Toda vez que eu leio nos textos que fazem parte do que a gente chama a Bíblia hoje, tem vários momentos que eu fico tipo, não, gente, não destrua o templo não, gente. Ai, nossa, a historiadora em mim, tipo, sofre horrores. Biblioteca de Alexandria era um templo. Era um templo às musas. Que as musas, né, na Roma Antiga representavam arte, ciência, tecnologia. História. Tem Clio, né? A musa da história. Então o imperador Ptolomeu falou, vou fazer um templo em homenagem às musas, em homenagem ao conhecimento, e vou fazer uma biblioteca dentro deste templo. Né? E aí quando o cristianismo assumiu o poder, lá por volta de 300 depois de Cristo, eles quiseram destruir os templos pagãos. E um deles era uma biblioteca mais importante da humanidade. Mas ok. Gente, é triste. Mas voltando para as criações e para os... Né? A ideia, eu acho que seres humanos têm realmente essa... A gente acha importante entender de onde a gente vem. A gente fica curioso para tentar entender não só de onde a gente vem, como, sei lá, como funcionam as coisas, né? Às vezes eu acho que as pessoas tendem a imaginar que como funcionam as coisas é uma questão nova pra gente. A gente, não, é porque com a ciência que a gente ficou curioso para saber como funciona a chuva. Não,
Estamos aí na literatura judaica, né, da antiguidade, tem os apocalipses, que é um gênero literário. O dia que eu descobri que Apocalipse era um gênero literário foi muito mágico pra mim. Apocalipse é um gênero literário? Um gênero literário. Livros... De revelação. Livros de revelação. Apocalipse significa revelação. Ok. Então, tem vários livros de revelação, e você tem, por exemplo, Apocalipses... Algum dia eu posso fazer um episódio só sobre isso. Mas tem Apocalipses de subida aos céus, você tem Apocalipse de descida ao Sheol, então, Apocalipses de catábase e anábase. E você tem apocalipses escatológicos, que é o caso do Apocalipse de João. Ele é um apocalipse de fim. Escatologia tem a ver com fim, então ele é um apocalipse de fim. Ou seja, o apocalipse de João é como tudo vai acabar. Isso. O apocalipse que Isso, todo mundo morre no final do filme. Isso, mas ele revela pra gente como que vai acabar. Tá. Então, por isso ele é um apocalipse. Tem apocalipse que é o oposto disso? Que não é o fim? Tem apocalipses, por exemplo, tem o livro de Enoque, que é o Enoque subindo no céu para descobrir como funciona a chuva, descobrir como funciona o céu. Isso é um apocalipse também. Que é uma revelação. É uma revelação. Tudo que é revelação tá dentro do gênero apocalipse. É porque acho que nossa cultura atual, a gente associou muito apocalipse ao fim. Sim. Não a uma revelação. Não, a gente traduz apocalipse como fim do mundo. Tanto é que a gente vê filmes de apocalipse. Exatamente, né? Nossa cultura pop concretou muito na nossa cabeça. Embora é curioso, porque em inglês o livro não chama Apocalipse, ele chama Revelação. Ele chama Revelation, né, em inglês. O que é curioso. Não sabia que em inglês era Revelação. Em inglês é Revelação. Eu falei, olha só quem traduziu isso aqui. A gente decidiu manter a palavra em grego. Muita gente... Deixa essa palavra em grego aí. Muita gente fala pra eu fazer a continuação do De Onde Viemos, que seria os Apocalipse. De onde destruímos tudo. Pra onde iremos? Pra onde iremos. Faz sentido. E combina, dá uma coleção, né? Fica bonitinho. De onde viemos são os criacionismos no mundo. E o pra onde iremos, né, são os céus, os paraísos. Os destruímos. Os apocalipses, né? Eu só não sei se eu faço céus e infernos ou se eu faço apocalipses. Porque pra onde iremos, né, assim, tem muita religião que tem vários apocalipses sensacionais, mas tem também, né, pra onde eu vou, né, o plano celestial, o plano infernal. Mas você pode fazer daí 3 livros. Você já fez De Onde Viemos, aí você faz mais 2. Que é onde morreremos, como acabaremos. Como acabaremos, como tudo vai se acabar. Como acabaremos. Pra onde iremos, céu e inferno. E como acabaremos. Como acabaremos. Soa bom como acabaremos? Existe acabaremos? Acho que sim. Contando pras pessoas, gente, eu e o Ruas, todas as vezes que a gente se encontrou, a gente teve pelo menos uma ideia de livro. É um perigo, assim. Pois é. Não, ideia não falta. Não, o problema é tempo para executar as ideias. Justíssimo. Da última vez que a gente se encontrou, a gente pensou no Demônios para Colorir. Isso. Né? Ele ainda tá aqui no meu coração. Eu adoro quebrar o comum. Né? Assim, o comum é livro para colorir, que é mandala, é flor. Né? Pra mim já foi sensacional essa quebra de padrão quando fizeram suruba para colorir. Eu adorei. Eu não conheço esse. Sim, saindo do padrão. Eu adoro rupturas, né? Sátiras ao comum. Né? Ao comum, né? O humor é exatamente uma ruptura, uma quebra de expectativa do comum, do que você aguarda, do que você espera. Então, Suruba para Colorir foi sensacional. Né? Até a Laerte participou com uma ilustração do Suruba para Colorir. E aí eu estava pensando em outras rupturas. Aí quando a gente estava conversando, você falando de que existiam vários tipos de demônios. Vários. Né? Já tive demônios de todas as cores. Né? Assim, várias idades. Muitas possessões, sei lá. Isso. E aí eu pensei, poxa, um Demônios pra colorir ia ser legal, né? Ia ser legal. Cada página é um demônio. Mas esse projeto ainda tá no meu coração. Ok. Uma hora a gente sabe, arranja um slot de tempo. Isso, quem sabe ele acontece. Mas você tava falando a ideia, né, do pra onde iremos, né, e tem mais de uma versão. A criação também tem mais de uma coisa, né? Eu vejo criação como 2 momentos principais, assim. Você tem a criação como o mundo foi criado e você tem a criação como as pessoas foram criadas. Sim. E vários dos mitos separam esses 2 momentos, né? Separam. Muitos mitos de criação, né, de onde viemos, né, tem tanto a criação do universo quanto a nossa criação, né? E são explicações maravilhosas. Por exemplo, e são coisas que intrigavam as civilizações do passado, né? Do que eu sou feito, né? De onde eu vim, do que eu sou feito. Como aconteceu esse negócio aqui que a gente tá? E é interessante, quando você estuda vários criacionismos, é que você vê que o ser humano foi feito para civilizações diferentes, nós fomos feitos de substâncias diferentes. A nossa base, né? É, a nossa base. Então, o cristianismo, nós fomos feitos do barro. Mas, por exemplo, para os maias, nós não somos feitos de barro. E, na verdade,
o deus maia tentou Fazer de barro. fazer de barro, mas Deu ele ruim. não tinha um livro de receita cristão. Tava... Não Ele deu certo. perdeu ali a receita Faltou do... alguma coisa pra dar liga. Tomperos. Porque derreteu na chuva. Faz bastante sentido. E aí era muito molengo, não engrossava. E aí ele tentou fazer da madeira, mas ficou muito duro. Lá ele. Justo, não tem uma certa... Não tem a madeira falta malemolência. Falta malemolência. E aí ele resolveu fazer do milho. O milho era o arroz e feijão maia, né? Era a principal fonte de alimento da civilização maia. E aí o milho funcionou. Nós somos feitos de milho, De milho. segundo os maias. Seria gostoso. E os seres de madeira, que eles quase chegaram lá, mas assim, eram seres muito humanoides, mas que não tinham cognição para cultuar os deuses. Os deuses maias, eles criaram o ser humano para apreciar suas obras. Muito Artistas vaidosos. Tipo, eu fiz esse negócio aqui tão legal, não tenho pra quem mostrar. Ninguém pra olhar e falar, pô, que legal essa sua arte, Se sabe? tivesse o Instagram dos deuses, eles estavam resolvidos. Né? Então, vamos criar uma galera só para ficar bajulando a gente? Vamos! E aí eles começaram a tentativa e erro. E é legal que o Deus cristão, o Deus perfeito, ele nunca erra, ele não tropeça. Tudo é perfeito. Né? Os deuses maia, não. É tentativa e erro. Ah, vamos tentar da lama. Ih, não deu. Tenta Faz da de madeira. Não tem problema. Eles não têm problema em assumir que são imperfeitos. Todas as religiões politeístas, os deuses são imperfeitos e tá tudo bem. São seres humanos com superpoderes, digamos assim. Né? Não tem problema em errar. A lição de moral vem até dos erros. Eu gosto muito dos deuses da Babilônia, que eles vão criar os seres humanos. Primeiro estavam os deuses, aí eles tinham que trabalhar, né? Aham. Aí eles acharam cansativo. Aí eles tiveram uma ideia genial. E se a gente fizesse humanos? Aí eles trabalham e a gente não trabalha, a gente só descansa. Vamos criar seres para trabalhar por nós. Isso, E aí eles criaram o proletariado. isso. Só que aí Olha só. passou um tempo e os humanos faziam muito barulho. Concordo. E daí Concordo com falou, os deuses. né? Eles estavam muito barulho, muito ruim, dilúvio. Mata todo mundo. Isso. Não julgo. Não julgo. Faria a mesma coisa. Aí, eventualmente, depois volta e tal. É muito louco porque até a gente conhecer esses textos babilônicos antigos, eles foram descobertos lá em 1840. Acho que 1849. Uhum. E numa biblioteca, na Mesopotâmia, né? As tabuletas de argila. Exatamente. Escritas ali em cuneiforme e tal, as tabuletas, escrito em acádio. E daí, essas tabuletas contam essa história da criação. Uhum. E até esse momento, assim, pessoas questionando Gênesis e os textos bíblicos existem há muito tempo dentro da própria religião. Uhum. Mas até esse momento não tinha assim, um grande exemplo de outros textos muito próximos. E essa história de criação era meio próxima. Ela não é igual, ela tem várias Mas diferenças. você via ali Mas tem conexões. conexões. Tem. E eles eram povos vizinhos. Isso. Né? Aham. E daí você tem, então, você vê, dilúvio tem essa coisa, o começo de tudo como um caos primordial, que eu acho que é uma coisa que aparece em outros povos também, né? Existe um caos primordial até que vai acontecer algum momento de algum ser que seja um deus ou uma briga entre deuses e etc. E a partir disso será criado o mundo. Então você tem Tiamat é com o corpo de Tiamat que se cria o mundo. Olha, foi do corpo dele. Foi o corpo Ele dela. morreu. Ela é morta por outro deus, e daí o corpo dela é feito. Daí metade divide no meio, e daí metade é feito pra criar a abóboda celeste, Ah, legal. e a outra metade é a terra. Moramos em um defunto. Moramos em um defunto. Porque Tiamat é a força primordial da água salgada, que é a força incontrolável. E você tinha outro deus que é o deus da força da água doce, que é controlável. Uhum. O que é muito interessante, o mar e a água salgada ser pensado como uma coisa caótica e Que você não consegue controlar. isso. Seu barco afunda no mar Uhum. revolto. E você morre se você beber e etc. Já água Interessante. doce, não. Você consegue controlar. E daí o caos primordial é comum em alguns desses, especialmente dessa região. Essas histórias vão falar desse caos primordial que vem a partir da água. E Olha a partir só. da água depois surge a terra, enfim. E em Gênesis é isso que fala, né? No começo de Gênesis, em Gênesis 1. Porque Gênesis tem essa questão. Gênesis tem duas histórias de criação, que muita gente diz que são concorrentes. Porque você tem Gênesis 1 e 2 sobre essa parte da criação do mundo, e depois Uhum. você tem a criação do homem, que é fazer de barro e tal. Ah, ok. E a maior parte dos pesquisadores entendem que são dois autores diferentes. Ah, é? Esses dois pedaços. Ok. Especialmente porque em metade, no começo, você tem Elohim como nome para Deus, que é um Uhum. plural, né? Sim. E depois você tem Yahvé, ou o tetragrammaton, que é uma palavra que a gente não deveria falar, que normalmente se coloca Senhor, porque não é para ler essa palavra.
Mas são 4 palavras, e daí as pessoas hoje em dia teorizam muito sobre como que ela deveria ser lida. Inclusive daquele moço que ficou gritando "Iau!" no meio da rua, é uma das formas. Você já viu esse vídeo? Acho que não. Eu vi muito. Quer botar aí pra quem estiver assistindo? Ah, eu acho que eu lembro disso. E daí o pessoal fica usando meu gato de noite pedindo comida. Eu lembro desse meme. Mas existem então várias formas de se ler, né? Porque isso é uma tangente rápida. O que a gente chama de Antigo Testamento, também é conhecido como Bíblia Hebraica, e são textos que foram escritos em hebraico ou aramaico, especialmente em hebraico. Só com o tempo, as pessoas... Hebraico não tem vogal. Por quê, né? Quiseram dificultar a nossa vida. Isso. Até onde eu sei, era pra você deduzir a vogal que tinha, não era? Não, é que todo mundo sabia como lia, e daí não precisava colocar a vogal. Pra que eu vou colocar, tipo, o A ali, se você já sabe que vai ter uma letra A ali? Isso, e porque eu vi uma vez eu estudo bastante essa parte dos textos escritos versus textos falados, né? Se uma sociedade que não lê praticamente, e que o texto não tem uma importância de guardar conteúdo, então o texto serve para outras coisas. E eu vi um autor teorizando que, assim como hoje em dia músicos, eles têm a partitura, mas eles não leem a partitura o tempo todo. Eles usam a partitura mais como apoio, mas eles já sabem o que tá ali. Então os textos, eles teriam uma função parecida. Então todo mundo já saberia como ler e como falar, porque você aprendia ouvindo. A escrita não é tão importante. Tá, era bem secundária, né? E daí, só que eventualmente as pessoas param de conhecer tanto aquele texto e eles vão perceber que tem um problema, porque as pessoas estão esquecendo como fala as coisas. E daí você tem um grupo de rabinos, os massoretas, que vão criar o texto massorético. Que é com vogal. Com vogal. Obrigado, rabinos. Se tiver algum assistindo, obrigado por terem botado vogal. Isso. Porque os historiadores agora, com as vogais, conseguem saber exatamente como se falava aquela palavra. Ou mais ou menos exatamente, porque isso foi feito tipo uns 800 anos depois do período que a gente estuda. Então a gente fala, provavelmente era assim que falava. Menos essa palavra, que é o nome de Deus. Tá. Que seria o nome próprio de Deus. Essa nunca foi... Eles não colocaram vogal nessa. E daí, por isso, tem um debate enorme. Como é que se... Como que pronuncia. Sonoridade, né? E pra muita gente, vários vertentes da religião, você não pronuncia ponto. Então, você vai ver muitas vezes, quando você vê uma tradução da Bíblia, claro, normalmente no seu dia a dia, quando você abre uma Bíblia, quando tem o Senhor, normalmente no original, ou num texto mais antigo, vai ter essas 4 letras. Ou então vão estar as 4 letras. É porque é difícil saber o nome dele. Não tinha cartório naquela época, né? Não, o que registrou, né? No Gênesis, né? Então, como é que registra? registra? Cadê a identidade? RG, né? Isso, como? Né? Como funciona? Pois é, mas é justamente isso. Então, você tem esse texto do começo de Gênesis, que fala da criação do mundo, que o pessoal considera um texto da fonte P, que significa priestly, que significa sacerdotes. Então, essa é a fonte... Seria um grupo de sacerdotes que compôs essa parte. E ela é posterior à segunda parte, que é a parte da criação do homem. A teoria principal é essa. Tá. Eu não sou especialista em Gênesis. Gênesis é um texto muito estudado. Mas então seria os javenistas teriam produzido, os javenistas, ou fonte J, teriam produzido essa segunda parte. Ok. E daí você... Eventualmente isso foi colocado num texto só. Juntou e virou Gênesis 1, Gênesis 2. Isso, e daí o pessoal fala que elas são contraditórias. Eu não acho elas tão contraditórias entre si, mas você tem uma ou outra coisa que não bate tanto ali. Que se fosse alguém escrevendo do início ao final, iria perceber que não, peraí, se eu já falei isso aqui, deixa eu mudar aqui. Isso. Só que como texto sagrado, você não pode mudar o que já está escrito. Tá. Então... Faz sentido. Enfim, e daí é bem interessante pensar isso. E daí até 1800 e tanto, até encontrarem essa biblioteca, né, com os tabuletas, eles não tinham, a gente não tinha um outro exemplo tão bom para entender quão composto esse texto era e como que ele também vinha de outras áreas. E é legal que quanto mais perto das áreas, quanto mais próximo, digamos ali, do Mediterrâneo, mais vai ficando similar os mitos, né? Então você vê que ocorria muitas trocas culturais, nada tem um nascimento único do zero, né? É muita troca entre gerações, né? Então os mitos são muito parecidos entre um lugar e outro. E eu não vejo problema, né? Às vezes um cristão pode falar, não, como assim? Então o meu mito foi sendo construído e se modificando e tem um dilúvio mais antigo que o meu, que era diferente, então o meu não é verdadeiro. Não, se você entender que as civilizações
sua cultura vai mudando, sua forma de ver o mundo vai mudando e seus escritos vão mudando, é uma coisa natural da humanidade. Eu diria que é uma coisa natural. Tem um jeito que eu já ouvi pessoas que são cristãs e estudam isso, que tem vários colegas meus que são cristãos, né? Tem vários que não também, mas tem vários colegas cristãos. Olha só, especialista em demônios. E cristãos. Tem muitos colegas cristãos. Isso. Inclusive, 100% dos anos. Eu vou todo ano para uma conferência. Eu vou para mais de uma, mas essa eu costumo ir todo ano, porque eu coordeno como um grupo de trabalho, né? Da conferência. Agora eu mudei, mas eu coordenava o de Evil Exorcism and Magic. É o mal, exorcismo e magia. Eu coordenava essa dá uma boa área. série da Netflix. Isso. E agora eu tô coordenando um de manuscritos do Mar Morto mesmo. Mas eu sempre chego lá, na abertura, e olho em volta e falo, olha um padre. Eu falo, eu estudo Bíblia, por isso que tem. Mas eu sempre falo, tipo, meu Deus, é verdade. Tudo fez sentido agora. Mas então, uma das formas que as pessoas comentam isso é que Deus precisava se comunicar com as pessoas da forma que as pessoas entendessem. Então, se as pessoas já conheciam outros mitos parecidos, não adianta nada ele trazer uma história completamente diferente que ninguém vai entender nada. Então, você vai precisar usar alguns recursos literários que sejam comuns para aquelas pessoas, para que as coisas façam sentido para elas. E daí, não deixa de ser divino. Sim. Outros mitos que eu acho muito interessantes, por exemplo, você tem um mito de uma antiga cultura chinesa que para mim é uma das minhas favoritas. Assim, se eu for pegar vários criacionismos que eu conheci, porque é o que mais se assemelha ao Big Bang. Porque no princípio havia um ovo. Um ovo? Um ovo primordial. Que bonitinho. E quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha, eles já resolveram. No início do mundo, tinha um ovo lá, né? Mas o que havia antes do universo? Tipo, quem botou o ovo? Não né? importa. Será que existiu a galinha primordial? Né? A galinha primordial. A cocó primordial? Ai, cocó. Vou dar um nome pra uma galinha de cocó primordial. Ok, pode Parece ser. um bom nome. Cocó primordial, né? Se existiu um ovo no início do mundo, né? Existe uma cocó primordial. E dentro desse ovo havia um deus, que era o deus Panku. E dentro desse ovo havia tudo. Tanto esse deus quanto todas as forças do universo. Estava tudo concentrado ali. E quando esse ovo racha e quebra, tudo se cria. Tipo o Big Bang. Tipo o Big Bang. As coisas começam a encontrar o seu lugar no espaço. Então, né, o Oriente tem muito essa coisa do Yin e Yang. Né? E aí o Yin Yang, as forças do Yin Yang estavam dentro desse ovo. Então o Yang era mais leve, subiu, foi para o céu. O Yin era mais pesado, desceu, virou terra. Então as coisas foram se encaixando no universo. E o deus Panku, ele segurou céu e chão para que não voltasse a tudo juntar. Já deve ter sido uma loucura nascer desse ovo. E aí ele mal nasceu, ele já sentiu, gente. Tipo Atlas segurando o globo, mas ele ficou assim, segura o chão, segura o céu para não voltar e virar uma coisa só. Eu acho super curioso, porque vários, né, porque no judaísmo também tem essa ideia, no criação babilônica, que separa os precisa separar as coisas, senão elas voltam a juntar. Pois é, né, olha o medo do céu cair sobre sua cabeça, né? É verdade. De juntar. Não é que o céu não caia sobre suas cabeças. Amém. E só que ele ficou tanto tempo segurando que ele acabou morrendo. Ele foi um Deus que não se divertiu muito na vida. Ele só segurou o céu e ele morreu por inanição, por fome, e do seu corpo. E aí a gente entra no Tiamat aí, ó. Porque do seu corpo, os seus olhos viraram sol e lua. Os seus pelos viraram as estrelas. Suas costelas viraram as montanhas. Então, todo o seu corpo serviu para criar os ingredientes que faltavam no planeta para nós vivermos. E nós viemos da onde? Da onde? Dos insetos e pulgas que caíram do seu corpo. Meu Deus, ele tinha insetos e pulgas. Ele não era muito higiênico, até porque ele tinha que ficar segurando o mundo, ele não podia tomar banho. Tinha que ficar segurando o mundo, então ele não tinha hábitos muito bons, então tinham pulgas nesse Deus. E as pulgas que caíram dele se transformaram nos primeiros seres humanos. É por isso que essa religião não sobreviveu. Como que você compete com o cristianismo... que Deus te faz essa imagem e semelhança e queria tudo à sua volta pra você. Não, Deus criou tudo e você é uma pulga. E aí vem o outro e fala, não, na verdade você é uma mera consequência de um Deus com péssimos hábitos de higiene, você é uma pulga divina. Isso não massageia muito o meu ego, isso não me encaixa no universo, isso não me faz eu me sentir especial, né? Então acho que a religião... Mas é legal. Mas é muito legal essa explicação. Pô, somos pulgas. Somos pulgas. Sabe? Então, cada civilização antiga vai ter o seu mito de criação para explicar de onde você veio, para onde você vai, por que você está aqui, como você se encaixa nesse universo. Pulgas são insetos?
Se não forem... Eu não sei. Acho que não, porque elas não têm exoesqueleto. Ah, é? Eu não sei. Gente, que falta que faz o Pirula agora aqui. Cadê o Pirula? Ou o Emílio. O Emílio, a Mila, cadê? Cadê? A gente precisa de biólogos. Falta de biólogos, né? A falta de biólogos, terrível. Olha, eu achei que eu nunca ia falar isso, porque eu costumo estar cercada de biólogos. Eu tenho muitos amigos biólogos. Eu também tenho muitos amigos Aí biólogos. Aí eu falo, caraca, normalmente eu já tenho... Tá, fica aí. O biólogo que estiver assistindo, Isso. bota nos comentários depois. Eu fiquei intrigado agora Isso. também se pulga é inseto. É porque você tava falando e eu fiquei tipo, pulga é inseto, pulga é um inseto. E não veio outro nome, não veio o nome de, família dos... Mas não parece um mamífero. Não, claramente não é um mamífero. Não, não é. Mamífero Nasce não é. do ovo, talvez Mas... tenha um exoesqueleto, só que ele é muito fininho e a gente consegue esmagar. Pulgas são insetos. Os deuses da internet. Estou recebendo uma revelação aqui do Deus Google. Deus Google nos E o Deus ensinou. Google está dizendo que sim, pulgas Sim, são insetos. pulgas são né? insetos. Obrigado, Deus Google, por essa revelação. Então nós também somos insetos. Então, É. quando fala que são pulgas e insetos que serão do Deus, é na verdade só insetos. E você tem até hoje crianças que são habitadas por insetos, então. Sim. Né? Crianças que têm piolhos, no caso. Piolhos são insetos também, então. Eu Se acho pulga que é, eles piolho eu é. acho que estamos Né? na... É. E taxonomia é facílimo. Mentira, gente. Mentira. Eu sei que taxonomia não é fácil. Sim, eu sei que é Deus difícil. Google está falando que pulgas são insetos, Pulgas então são insetos. é normal criança às vezes ter pulgas na cabeça É, quando é criança. É piolhos eu tinha muito, nossa na senhora. cabeça, então é viável Deus Pancu ter tido também Ter tido insetos também. em seu corpo. Afinal, ele nasceu e já estava segurando o mundo e o pobre não podia fazer nada além disso, né? Exatamente. Não tinha ninguém ali para ajudar ele a dar um banho. Quando eu era criança, eu aprendi a história de criação dos ticunas. Como é que é a história são- de criação dos chicunas? Então, eles são um povo indígena brasileiro e talvez... Eu vou contar a versão que eu aprendi e algum ticuna que estiver assistindo e quiser me corrigir, por favor, fique à vontade, né, claro. Tem algumas fases, eu não lembro da história toda, mas eu sei que... Por que eu sei dessa parte? Porque minha mãe estava interessada em saber sobre a gente e sobre os nossos dentes e tal. Então, os ticunas, eles foram pescados Ok. né? Então tem os gêmeos primordiais, que na verdade são filhos de um outro cara, mas vamos focar neles. E eles vão pescar tudo, todos os bichos e todos os bichos são pescados. E daí o bicho vem de acordo com a isca que ele joga pra pescar. E daí, quando foi pescar a gente, jogou mandioca. E daí a gente tem o dente mole, porque não precisa de muito dente pra comer mandioca, então a gente por isso que o nosso dente estraga com muita facilidade, porque ele pescou a gente com isca de mandioca. Então o Deus estava Isso. pescando, botou Isso. uma mandioca no anzol. Isso. E aí veio um humano Veio um se sacudindo, mordendo a mandioca. Eu não sei, mas eu não sei se é a hora que ele pesca, a hora que ele coloca no chão, que acho que vira humano, entendeu? Tá. Tá. Entendi. Eu acho que tudo... Eu não sei essa parte perfeitamente. Eu sei que... Vou dar uma olhada. É. Eu gostei disso, um mito que é uma pesca. Eu Com os vi, pescados. eu vi uma outra versão que um dos deuses primordiais, ele se rala, porque ele foi ralar mandioca, Uhum. e daí ele Cortou o dedo. assim, perdeu o serrou. ponto e se ralou inteiro, Tá. que eu acho interessante. E daí isso cai na água, e daí o irmão dele vai pescar as coisas depois que isso caiu na água. E daí eles tentam... Qual a questão? Ele precisa descobrir ali que cada coisa que saiu... Porque eu falei, as coisas saíram e vieram coisas diferentes conforme ele foi pescando, certo? Sim. Mas ele precisa saber o que são essas coisas. Tá. Na verdade, ele precisa saber... Perdão, ele precisa saber o que são os humanos. Os humanos que vieram é tipo um grupo grande de humanos, quando eles foram pescados. Ele pesca os humanos. E daí tem vários tipos de humanos. Só que esses humanos, eles não sabem direito quem eles são, o que eles estão fazendo, e eles ficam todos perdidos por aí. Que nem peixe. É. Quando é pescado. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Fica pulando ali. O que eu tô fazendo aqui? Que loucura. E daí eles... os ticunas, eles são divididos em nações, que são... Dentro dos ticunas, você tem divisões de nações. Ah, ok. E essas nações foram definidas por um... Eu acho que é um caldo que o Deus faz, o Joey, e dá para as pessoas, e conforme o gosto que aquelas pessoas sentiram quando eles tomaram o caldo, eles são divididos em diferentes nações. Então tem nação da onça, tem alguns pássaros e tal. Uhum. E tem uma regra que pessoas que são de nação com pena não pode casar com outra nação com pena. Ai, que pena. Tem que casar com nações que não têm pena. Todo um manual de Tem, que é pra de organizar seres humanos. regras. Porque senão os seres humanos fazem bagunça. Como qualquer civilização, né? Que tem Isso. seu manual de regras de convívio. Mas eu aprendi isso quando eu era criança, eu achei muito legal. Que legal. Outra que eu sei um pouco, Como é que eu tenho acesso? Tem algum livro, algum lugar? Livro não tenho certeza, mas tem vídeo. Eu Tá, posso mandar é legal links. deixar esse registro vivo, né? Sim, eu vi um vídeo, quando eu tava me preparando também, eu assisti um vídeo de um
um antropólogo ticuna que tá falando sobre. Porque, falando sobre esses mitos, né, de criação. Inclusive, ticuna é um nome que a gente dá, eles se chamam de maguta, que eu provavelmente estou falando muito errado, porque ticuna é uma língua bem difícil de falar e eu não sei falar ticuna. Eu sei uma coisinha ou outra, porque eu morei lá quando eu era pequena, né, mas não sei tanto, assim. Nesse livro De Onde Viemos, eu trouxe 2 mitos de criação indígena. Do Brasil? Uhum. Que legal. Eu fiz questão de, né, um livro brasileiro tem que ter criação indígena. Não, mas só nórdicos. Pois é, né. Tem um povo chamado Dessana, no alto do Rio Negro, do Amazonas, e tem um povo chamado Tariana. Eu peguei um mito de criação dos 2. O Dessana foi difícil de achar porque foi um livro de um antropólogo dos anos 80. Eu encontrei o PDF desse livro e aí tinha um capítulo que era sobre o criacionismo Dessana, mas se não fosse esse livro eu dificilmente encontraria. E é legal que para o povo Dessana nós viemos de enfeites indígenas. Os enfeites foram colocados no chão, 2 divindades começaram a dançar uma dança ritualística em volta deles e os enfeites começaram a se transformar em seres humanos. A gente é bonito. Sim, somos joias. Muito legal, é bonito. Mas provavelmente, isso que é interessante, né? Você falou que é um livro dos anos 80. Sim. Provavelmente hoje devem ter acadêmicos já indígenas para... Pode ser. A gente pode procurar depois. Eu quero muito trazer alguns acadêmicos indígenas para conversar comigo aqui. E o mito Tariana, para mim, é um dos mais legais porque viemos de trovões. Poderoso, né? Nossa, Raider no Mortal Kombat. Raios e trovões! Nossa, melhor do que lama. E a explicação é até bonita, é poética, porque tem um raio no céu, né, noturno, e o raio rasga o céu e o céu sangra. Faz total sentido isso, de um raio rasgar o céu. A gente fala que os raios estão rasgando o céu. É. É uma expressão comum. É? É. Ah, ok. Não sabia. Ó, pra ele já era comum. Já era comum, existe também. E quando o raio bate no solo, ele cria uma forma meio humanoide. Começa a surgir uma forma humanoide. Um gigante. E o sangue que escorreu do céu começa a misturar com esse humanoide. E aí começa a dar a forma de um ser humano, né? Essa mistura do raio no solo com o sangue. E vem um segundo raio. E o segundo raio meio que explode esse gigante humanoide em milhares de pedaços. E cada pedacinho que saiu dele explodido é uma pessoa que passou a habitar o planeta. O planeta inteiro. É, por isso que espalhou e por isso semeou. Tem gentes de formas diferentes. De tudo quanto é jeito, quanto é tipo, cai em tudo quanto é lugar, né? Então é muito legal. Quando você faz um gigante, explode ele, você tem pessoas diferentes. Faz sentido. Faz bastante sentido. Esse é o mito de criação tariana. Por isso que eu acho tão legal, eu acho fascinante isso mesmo, de mitos de criação, porque existe uma variedade enorme e cada uma dessas coisas também mostra o que para aquela sociedade era tão importante, né? O que era importante organizar, o que era importante fazer sentido, né? Sei lá, da Mesopotâmia, precisa fazer sentido do Mar Salgado, precisa pensar... Tem várias coisas, assim, parece que os mitos de criação vão caminhando para esses caminhos, ficou horrível. Os mitos de criação... Os de criação vão se encaixando nesses caminhos e encontrando esses caminhos. Quando eu li o seu livro, eu achei vários dos mitos muito bonitos, assim. Eu pensei, poxa, que forma bonita de pensar a gente. Sim. Né? Fiquei, poxa, que legal. Que jeito legal. Eu gostei de ser assim. Né? E que pena que... Aí voltando àquilo que eu falei no início, né? Que o cara que falou, você não fica confuso quando você quer saber do outro? Que pena que as pessoas têm, às vezes, medo. Né, de conhecerem o seu vizinho, como o seu vizinho pensa, de onde ele vem, né, e conhecer o nosso passado, nosso vizinho do passado. É uma pena quando as pessoas não têm essa curiosidade. Tem um autor que fala que o passado é um país estrangeiro, porque a ideia de que é isso, a gente do passado também não é parecido com a gente de hoje, né? Não faz sentido. A gente tende a achar que é só a gente com outra roupa, mas, na verdade, quase nada do que a gente considera natural é natural, no sentido de todo mundo faz igual. E eu acho o mito de criação um exemplo ótimo disso, porque dá pra ver que cada sociedade, de acordo com suas referências, circunstâncias e etc., vai pensar a criação do mundo de uma forma completamente diferente. Então, não existe nada de, não, é óbvio que a criação, que o homem veio do barro, é óbvio porque a gente cresceu na cultura cristã, não tem nada de óbvio. Sim, não tem nada de óbvio, né?
É óbvio para você, nesse momento que você vive na sua cultura local, nesse pixel histórico. Isso. Aí, ok, podemos falar de alguma possibilidade de óbvio aqui nesse pixel, Isso. né? Mas, tipo, apesar, né, da fé tentar se manter muito intacta em suas virtudes, a cultura muda e a fé é adaptada com essas mudanças culturais que ocorrem. Então, aquilo que a pessoa fala, não, mas esses são os preceitos de Deus, são os seus preceitos de Deus deste momento. O cristão de hoje entraria em conflito com o cristão de ontem. Sim. Com o cristão de, sei lá, 100 anos atrás, já era outros ritos, outra cultura, outras verdades, outras virtudes, ao ponto de vocês entrarem em conflito. Né? E o cristão de 100 anos atrás, e o de 100 anos atrás, e o de 100 anos atrás. Por isso que eu achei legal isso que você falou, que o passado é um país estrangeiro. É um país estrangeiro. É bonito, né? Eu acho lindo. Faz é um sentido. livro inteiro chamado Passado é um País Estrangeiro. Uhum. Mas o conceito eu acho muito bonito, assim. Pensar o passado como essa coisa estranha mesmo, que a gente não faz parte. E a mesma coisa vai acontecer com a ciência, né? A ciência, ela tá sempre mudando em alguma medida também. Sim. Ela é um aplicativo que tá sempre em atualização. Sempre. E que bom, né? Porque Sim. eu acho que às vezes as pessoas têm uma impressão de ciência e isso deixa as pessoas muito confusas. Eu lembro muito do exemplo da pandemia, né? Porque as pessoas falam, mas antes o pessoal falava que não era para usar máscara e agora é para usar máscara. Gente, porque a ciência muda. Uhum. Isso faz parte, esse é o objetivo, né? A gente vai sempre mudar. E daí as pessoas tendem a achar que não, que precisa ser uma coisa única. E não entendem que é justamente isso. A proposta da ciência não é trazer uma coisa única. Não. Né? E quando a ciência erra, as pessoas apontam e falam, viu, tem falhas. O meu único não tem falhas. Isso. Né? Elas apontam as falhas da ciência como se fossem algo que descredibiliza ela. Uhum. Mas a ciência, graças à falha, que ela se atualiza e que ela se aprimora. Isso, porque a ciência, diferente da religião, não quer ser dogmática. Sim. É tipo quando você queria defender o evolucionismo, mas você só tinha pensado o evolucionismo de forma dogmática. Então você não sabia tanto explicar os detalhes dele. Você só aceitava que ele existia. Eu não compreendia. E assim, a fé pode ser dogmática, a despeito do seu colega saber explicar mais. Mas assim, a fé é uma coisa que é mais dogmática. A ciência não precisa ser. A ciência é uma coisa mais... ela tá sempre mudando. Eu falo que é a arte de estar errado. É uma boa definição. Eu gosto também. A arte de estar errado. Fazer ciência é arte Porque de estar errado. Não é fácil também aceitar o erro. Eu acho que o método científico, ele prega muita humildade e coragem de você assumir o erro, se confrontar suas virtudes, sua bagagem, sua carga de virtudes e moral e conhecimento, ao ponto de você, na fase adulta, ter que rever seus conceitos e a grande dificuldade de você se confrontar, se olhar no espelho, estava errado, vou mudar. Né? Então, para mim, ela prega muita humildade nesse sentido. Né? Ela quebra a nossa teimosia humana, ela força você a aceitar os novos dados. Sim. E a gente se adequar ao novo que está surgindo, às novas descobertas. Então, eu acho isso magnífico. E isso é o que me preenche existencialmente. Porque eu acho que a gente tem que aprender mais a se encantar com a realidade. Eu sei que os mitos encantam muito. Às vezes a realidade pode ser chato porque é repetitiva, é sempre a mesma realidade. Mas é super encantadora a realidade em que viemos. A gente pensa muito nos bichos mitológicos, que são muito legais. Sim. Mas vocês já pararam para ver toda a nossa fauna da natureza que existe? Toda vez que você para olhar, é impressionante. É impressionante os animais adaptados em seus ambientes. Isso é absurdamente encantador. A ciência me preenche porque, para mim, é uma série inacabada. Eu acho curioso isso. Né? A Bíblia, ela fala tudo que vai acontecer, até como vai acabar. Que é o Apocalipse, né? Que é a revelação. Eu prefiro não saber como vai ser o final do filme. Eu acho mais legal jogar o jogo sem saber como vai ser, uma expectativa, né? Como é que vai ser o final. Então, eu vejo a ciência como se eu estivesse vendo uma série de Netflix, que você tá ansioso para o episódio da semana que vem. Porque às vezes eu tô ali de boa, abro a internet e tá ali, cientistas descobrem que talvez tenha ocorrido vida em Marte, seja microbiana, mas eu fico, nossa, eu quero muito estar vivo para daqui a um ano a gente mandar uma sonda que vai tentar ver aquela água que está lá no subsolo, né? Ou Titã, as luas lá acho que é de Saturno, que tem uma lua que tem água congelada e que pode ter vida embaixo dela, mas a gente vai ter que mandar uma sonda, vai ter que perfurar. Vai demorar. Mas assim, eu quero estar vivo
Eu quero estar vivo, isso me preenche existencialmente, porque eu quero ver os próximos episódios dessa série, chamada Mistérios da Ciência. Mistérios da ciência. Então, A vida chama Mistérios da Ciência. eu encontro um preenchimento existencial na dúvida, no não saber, e a expectativa para saber. Justo, Né? justo. Então, é aí Muito que eu me bom. motivo. E não no saber pleno, verdade absoluta, dogmática. Para mim, isso que é o sem graça. O na minha legal opinião. é a Não, dúvida. o legal é a dúvida. E eu acho que a gente Entendi. tem que se encantar mais com a dúvida. Porque desde criança a gente é condicionado a adorar a certeza. Né? Se Sim. preencher existencialmente com a certeza. E poucos se preenchem existencialmente com a dúvida, que é o caminho mais científico. Né? Então, acho que a gente tem que ver o preenchimento existencial com outros olhos. A dúvida é super saborosa em nos preencher também. E entender isso, né? Pensar as várias formas de criação mostram pra gente que nada é natural, que nada tá correto. Nada tá correto, não é isso que eu quis dizer. Que nada tá solidamente colocado. E por isso a dúvida é tão fascinante. Sim, né? nada é estático. Não, nada é estático. Para Aristóteles, tudo era estático no céu noturno. Tudo estava preso, estático. O círculo é perfeito, a órbita é perfeita. E a gente foi vendo que nós viemos da imperfeição do universo. Total. E dá pra gente falar muito mais desses assuntos, mas eu acho que por hoje a gente chegou num momento legal. Então, irmãos... Isso, eu queria falar. Por favor, pregue sobre o seu livro. Né? A dúvida preenche o seu vazio existencial com a dúvida adquirindo Venham. de onde viemos de Carlos Ruas. Isso. Pronto, você vai ter muitas dúvidas, você vai ficar desesperado. A última coisa que eu trago aqui é certeza, eu tô aqui para confundir. Entendi. Amém. Amém. E além de dúvida, por favor, cliquem no sininho, se inscrevam no canal se vocês gostaram do episódio. Sigam o Ruas, qual a sua arroba? Um sábado qualquer, que são as minhas tirinhas, e o @carlosruas.usk, que é o meu perfil pessoal, que lá eu estou mostrando a jornada do herói, no caso a jornada do autor, porque eu estou fazendo um próximo livro. Eu vou lançar um livro no final desse ano, que é justamente mais focado na ciência e como ela pode nos preencher pela dúvida. E vou falar da história do método científico. E eu estou publicando a fabricação desse livro, essa jornada, no meu Instagram pessoal. Então, quem quiser acompanhar essa jornada, aparece lá. Muito bom. Será bem-vindo. E obrigado pelo convite, estar aqui no seu podcast. Muito obrigada por ter vindo. Foi muito gostoso de conversar. Eu acho que daria pra gente conversar por horas e várias outras coisas. Então, significa que você provavelmente será convocado a voltar mais vezes. Obrigado, aceito o convite. Muito obrigado por estarem até aqui. E esse foi mais um episódio de Uma Tupá no Tempo.